buscado em letras do Tesouro norte-americano, que fazem com que hoje o maior proprietário de dívida norte-americana seja o banco chinês. O que é que os chineses tomaram cuidado? Permitiram que tudo penetrasse na China, menos no seu setor financeiro. Porém, a penetração é negociada com o governo chinês. O que eu estou querendo dizer é que, como todo casamento, tem regras de um lado e regras do outro. E a principal regra que os americanos obtiveram é a sustentação do dólar como signo monetário mundial. A enorme vantagem que os Estados Unidos têm de emitir dívida que é percebida como base da riqueza capitalista mundial. Porque o poder do dólar é esse, é a sustentação que dá a todo sistema de transações feitas a nível mundial. E é sustentado, por incrível que pareça, pelo superávit sistemático, mercantil e financeiro que a China obtém no mundo. Então eu quero dizer a vocês que eu não acho que exista G20. Isso para mim é uma ficção. G7 também já não acredito mais. G2, eu acho que tem um G2 no mundo chamado Aliança Geoeconômica entre a China e os Estados Unidos. Eu não tenho nada contra os chineses. Nada. Também, em abstrato, eu também não tenho nada contra os Estados Unidos. Apenas eu tenho uma coisa muito clara para mim, que eu sou pró-Brasil e, por extensão, pró-América Ibérica. Eu quero... Tem um velho ditado que diz, Mateus, primeiro os teus. Eu quero pensar em primeiro lugar nos meus. E, ao fazer isso, eu quero dizer a vocês de que o G2 me assusta muito. Não porque vai ser eterno. Eu acho que mesmo como um bom matrimônio, vão acabar brigando, inexoravelmente. E as razões estão ligadas à fantástica maior eficácia da China em relação aos Estados Unidos. Porque a China tem o seguinte, esse comando centralizado, esse sistema absolutamente de controle macroeconômico e microeconômico e mesoeconômico, que é impressionante, o controle chinês, fez com que os chineses definissem uma estratégia de longo prazo que é absolutamente inteligente e esperta. E essa estratégia, curiosamente, é altamente visível, mas não é objeto de discussão. A China sofreu historicamente duas grandes derrotas. Uma primeira derrota foi com a Inglaterra vitoriana no século XIX, em que a China foi desarticulada, o Império Chinês foi desmantelado, a China foi obrigada a abrir suas portas por inteiro para diversas coisas, sendo que a principal delas era ter um mercado para um produto que o comércio inglês dominava, que era a droga ópio. O ópio foi a mercadoria que os ingleses perceberam que poderiam, com maior rapidez, retirar durante o século XIX um pedaço enorme do ouro e prata que haviam sido acumulados lá. Então, foi a guerra do ópio, que foi a destruição da soberania chinesa, foi resultado da presença de Inglaterra vitoriana, que para muitos é preciso compreender que foi a combinação absolutamente espetacular do ponto de vista histórico entre uma supremacia metalúrgica que deu à Inglaterra o domínio naval com um canhão de baixo custo, que era o canhão de ferro fundido, enquanto que o canhão de bronze era caríssimo e muito mais pesado. A Inglaterra tinha a possibilidade de ter uma frota oceânica muito melhor armada que qualquer outro país. E sendo uma ilha
levou a essa coisa, a hegemonia no comércio mundial, e de aí se criaram as bases para a Revolução Industrial, feita com a destruição, todo mundo sabe, da indústria têxtil hindu, que foi a matéria principal da conquista da Índia pela Inglaterra. Mas a China ainda resistia. E para botar na mão nas reservas de ouro e prata chinesas, que as hindus foram obtidas simplesmente por saque e roubo, quem já foi à Torre de Londres sabe o que é isso, tinha que derrotar a China. Derrotar a China como? Abrindo a China ao consumo de ópio. Combinação inglesa da superioridade militar com uma enorme presença no comércio mundial e principalmente no comércio de matérias-primas e na reserva dos mercados para as exportações manufaturadas inglesas. Este modelo de Inglaterra vitoriana é o modelo pelo qual, a primeira dimensão, pelo qual a China sabe comprovadamente que é vitoriosa. O sonho imperial chinês é reproduzir a Inglaterra vitoriana. Quem está dizendo isso não sou eu. Se nós tivéssemos aqui companheiros africanos, vocês veriam o que é a presença vitoriana da China na África subsaariana, que é absolutamente brutal. Eu já conversei 2 vezes com presidentes da África. No caso dos 2 deles, um deles, de maneira absolutamente clara, disse o seguinte: olha, as empresas chinesas estão fazendo em meu país obras de infraestrutura. Eles não compram nem sequer lavagem de roupa, que traz uma filial chinesa para executar o trabalho da limpeza de roupa dos trabalhadores chineses que trabalham na obra. Eu era presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, recebi o Banco da China. Eles estavam interessados em financiar uma ferrovia brasileira lá do norte do Brasil. E disseram o seguinte: nós podemos fazer o projeto, trazer os trilhos, trazer as máquinas e trazemos toda a mão de obra para fazer a obra. Eu disse: olha, nós não somos um país africano. Vocês estão levemente equivocados. Acabou aí a conversa, ganhei um presente dele, dei um presente para ele. Foi um retorno interessante. Mas uma sugestão africana, vitoriana, eu ouvi com esses ouvidos, né, feita com a maior seriedade pelo Banco Industrial da China, que é o maior de todos. Mas China. A China foi derrotada pelo Japão. Que Japão que derrotou a China? Foi o Japão que no século XIX fez a Revolução Meiji. A Revolução Meiji, o que foi? Foi a partir do Estado japonês, uma modernização tecnológica espantosa, comandada de forma centralizada, aonde, surpreendentemente, isso é uma coisa fantástica, os japoneses conseguiram, ao mesmo tempo, transferir o comando que os antigos senhores feudais tinham sobre frações territoriais para criar as primeiras grandes empresas nacionais japonesas modernas. E as terras que pertenciam aos feudos foi feita uma reforma agrária. Não, a Revolução Meiji é uma coisa extremamente impressionante pela rapidez com que o Japão saiu da Idade Média e derrotou a Rússia czarista na Batalha de Port Arthur. Quer dizer, em menos de 15 anos, o Japão sai do anonimato, não é? Resiste à presença da expansão inglesa, não cede à Inglaterra e derrota a expansão do Império Russo czarista. Não? É impressionante a trajetória. Eu não vou ficar falando aqui sobre o Japão, eu só quero dizer que o paradigma da Revolução Meiji é o paradigma que os chineses acoplaram a ideia de uma presença vitoriana no mundo. Ou seja, comercial e financeiramente
eles se inspiram no que foi o epicentro do mundo no século XIX e, por transformação conduzida sistemática e inteligentemente de sua nação, de uma nação agrícola, numa nação industrial de ponta tecnológica. Aliás, o que a tecnologia chinesa vem fazendo já é de pasmar o planeta. Combinaram a lição que aprenderam com a Inglaterra e com o Japão e construíram um paradigma e adaptaram, né, a organização política soviética à história e à mentalidade chinesa. Quem conhece Confúcio sabe que o pensamento do livro vermelho do presidente Mao é todo confuciano. Eu não tenho nada com o que os chineses fazem. Apenas o que eu não gosto é de uma ingenuidade brutal de tentar colocar no mesmo saco os países periféricos do mundo de grande porte, como o Brasil, fizeram uma coisa chamada BRIC. Eu fico arrepio quando escuto o BRIC. Porque não é verdade, não há emergente nenhum. Eu diria submergente. Porque pelas indicações da economia brasileira, a nossa peso industrial hoje retrocedeu aos anos 50. Nós perdemos um sistema industrial integrado, estamos voltando a ser um país exportador primário de minério de ferro, de soja, de milho, de café, de algodão e de açúcar. Mas tem uma dimensão que me preocupa muito, que é o seguinte: o Brasil, antes da industrialização, era uma economia de café. Mas era uma economia de café aonde?